em 5 segundos. Para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa apresenta relatório com a situação dos hospitais do Estado. Para um assunto tão sério que é a questão da saúde no Estado de Minas Gerais, foi pequeno o público que compareceu. Receita Estadual intensifica a fiscalização de documentos obrigatórios. Estamos intensificando essas operações que visam normalmente verificar se os condutores estão portando o CRLV. Desafios da crise hídrica e construção da sustentabilidade são temas de seminário em Uberlândia. Durante o evento, uma das palestras mais esperadas foi a do representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. E no agronegócio, os zebuínos de alta qualidade estão expostos na Expogenética 2015. A partir de agora, no Band Cidade. Boa noite. A Comissão de Saúde da Assembleia Mineira esteve em Uberaba para apresentar dados de como está a situação dos hospitais em todo o estado, incluindo os do Triângulo Mineiro. E a notícia não é animadora. Para um assunto tão sério que é a questão da saúde no Estado de Minas Gerais, foi pequeno o público que compareceu no Centro Administrativo da Prefeitura de Uberaba para acompanhar a audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Já na mesa de autoridades, todos se juntaram para ouvirem o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia de Minas fazer um diagnóstico da situação dos hospitais no estado, e que não é boa. Nós tivemos aí mais de 1.500 leitos fechados de 2010 a 2013 e agora nós iremos ter provavelmente mais 1.500 leitos fechados. Nós vemos aí os hospitais com dívidas enormes, principalmente pelo subfinanciamento do governo federal, que paga uma tabela do SUS com preços abaixo do custo. O parlamentar também comentou sobre os hospitais do Triângulo Mineiro e as manobras feitas pelos prefeitos para tentarem resolver os problemas. Com isso, os prefeitos estão tendo que complementar os exames e hospitais e acabando largando o principal do SUS, que é a promoção e a prevenção à atenção básica. Presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador Marcelo Machado Borges, entregou um ofício ao presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, contendo dados da saúde dos municípios da região. Nós temos que correr atrás da saúde. A saúde é muito importante, tem um carinho maior, tanto do governo federal e estadual, porque na realidade quem está sendo prejudicado com isso são os municípios. Durante o evento, o prefeito de Uberaba respondeu comentário com relação aos investimentos feitos na saúde básica e especializada e criticou a judicialização. Eu concordo com ela com relação aos gastos na atenção básica e na atenção especializada. Nós temos como regra gastar 60% dos recursos da prefeitura em atenção básica, porque essa é a nossa obrigação primeira. Agora, com relação a leitos, quem administra leitos não é a prefeitura, quem administra leitos é o governo do estado através da Superintendência da Saúde, mas precisamos de ajustar isso aí financeiramente, sim. Paulo Pial também comentou sobre a grave situação do Hospital Hélio Angotti e do Hospital Regional, que está em fase de conclusão. A gente sabe da luta lá da direção para manter aquele hospital atento. Também estamos juntos com a direção, o doutor Décio Scandius, para manter aquele hospital em pé e vai ser mantido. E o Hospital Regional, estamos na fase final de estruturação e compra de equipamentos para a gente realmente fazer a sua abertura. Uma blitz da Receita Estadual em conjunto com a Polícia Militar movimentou 2 setores da cidade na manhã de hoje. O objetivo, fiscalizar veículos que não estejam com a documentação em dia. O IPVA 2015 venceu em abril. Até agora, 33% dos proprietários não efetuaram o pagamento do imposto. É um índice elevado, mas por isso mesmo, nós, juntamente com a Polícia Militar, estamos intensificando essas operações que visam normalmente verificar se os condutores estão portando o CRLV, que é de porte obrigatório. Em comparação a anos anteriores, a inadimplência é alta e quem estiver com atraso poderá ter o nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. A Receita Estadual também já iniciou o envio do nome dos devedores para inscrição
em dívida ativa e posterior protesto cartorial dos créditos tributários. Com isso, o contribuinte poderá ter o seu nome inserido tanto no SPC quanto no Serasa. O trabalho conjunto da Receita Estadual com a Polícia Militar facilitou a verificação das placas com pendência de pagamento. O sistema agilizou a fiscalização e o trânsito ficou lento. A gente não está visando multa, remoção de veículos, e sim um trânsito melhor. É lógico que nessa parte da manhã tumultua um pouco, mas as pessoas têm que entenderem que o trabalho é feito de forma em prol da sociedade. A 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araguari tem nova delegada. Mary Simone Reis assumiu hoje oficialmente o cargo. Ela tem a missão de garantir a segurança pública também em Araporã, Cascalho Rico, Estrela do Sul, Indianópolis e Tupaciguara. A nova chefe é formada em Ciências Jurídicas e Sociais e pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal. A cidade de Uberlândia foi palco hoje do último encontro regional do seminário Águas de Minas 3. A proposta foi discutir os desafios da crise hídrica e a construção da sustentabilidade. O evento foi promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais em parceria com órgãos do poder público, entidades sindicais, empresários e movimentos sociais. O que é mais importante é que, como todos já conhecem a realidade, com os dados que nós temos, nós podemos discutir e propor melhorias. Durante o encontro foi apresentado um panorama sobre a situação dos recursos hídricos no estado. Durante o evento, uma das palestras mais esperadas foi a do representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Breno Lasmar. Ele aproveitou para traçar um perfil da situação hídrica em Minas Gerais. E, segundo ele, a situação é crítica dependendo da região. No Triângulo Mineiro, ainda é possível falar em tranquilidade. Nós temos pontos isolados de conflito aqui no Triângulo, por conta de excesso de demanda para determinadas regiões, mas, de modo geral, aqui no Triângulo ainda tem uma quantidade de água que atende às necessidades e aos usos que estão aqui instalados. Já para o deputado Irã Barbosa, do PMDB, e que faz parte da comissão que analisa o assunto, a situação do abastecimento de água em Minas Gerais requer cautela e medidas urgentes. Minas Gerais hoje perde cerca de 15% do seu estoque hídrico ao ano. Isso significa que, se Minas Gerais não rever a sua política de tratamento de água e principalmente de esgoto no estado, em cerca de 10 anos nós praticamente não teremos mais acesso à água potável dentro do estado. O terceiro encontro serviu basicamente para tratar sobre a situação das bacias hidrográficas dos rios Paranaíba e do Baixo Rio Grande. A ideia é levantar propostas que serão apresentadas no último seminário, no final de setembro, em Belo Horizonte. Por causa dos conflitos no Alto Tijuco, o número de outorgas chega a 4.000. 2.000 delas foram renovadas. Criarmos políticas públicas na prática, que dê conta dessa crise hídrica, que se não resolva imediatamente, mas que amenize. Prefeito e vereadores de Uberaba se reuniram para discutir a revitalização da Avenida Hamid Mawad. Mudanças podem ser implementadas. Essa é a hora para os moradores dos bairros Pacaembu, Nova Era, Morumbi, Beija-Flor e tantos outros falarem sobre uma das principais vias da região, a Avenida Hamid Mawad, que deve ser revitalizada futuramente. O pedido unânime é a construção de retornos, mas, segundo o secretário de Planejamento, a via vai contar também com estacionamento em 45 graus e uma ciclovia. Projeto que tem 2 pistas de rolamento nos 2 sentidos, ciclovia e, além disso, estacionamento em 45 graus de ambos os lados em toda a avenida. Além disso, nova iluminação deverá ser implantada. Segundo este vereador, estas transformações são reivindicadas há bastante tempo. Isso é o resultado do crescimento, o desenvolvimento na região. Então nós fizemos aí várias demandas, ouvindo a população, fizemos vários registros de demandas no sentido de, junto à CEMIG, junto à Prefeitura, que pudesse chegar num acordo o que podemos fazer com a avenida no sentido de atender o desenvolvimento urbano. O prefeito afirma que ainda não há data para que as obras comecem. Vai resolver muita coisa ali, de estacionamento, dos retornos. Então nós vamos apresentar hoje à comunidade para ver se tem a sua aprovação e, evidentemente, depois partir para a execução. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã na região. Os dados são do Instituto Climatempo.
A sexta-feira começa com sol e algumas nuvens em Guimarães. Máxima 27, mínima 15, não chove. Dia de sol com algumas nuvens também em Santa Vitória, sem previsão de chuva. Máxima 33, mínima 16. Sexta ensolarada em Buritis. A temperatura pode chegar a 37 graus, mínima 19. Sol com algumas nuvens em Patos de Minas. Temperatura máxima 31, mínima 10, sem chuva. E em Uberlândia, o dia será de sol com poucas nuvens. Também não há previsão de chuva. Máxima 30, mínima 13. A seguir, em meio à crise econômica que assola o país, vamos mostrar que existem empresas dando certo. Não vá perder. A inadimplência do consumidor começou o segundo semestre do ano com crescimento de 0,6% em relação a junho. Os dados são do indicador Serasa, que aponta ainda que, comparado ao ano passado, a elevação foi de 19,5%. Segundo economistas do Instituto, o desemprego crescente, a inflação e os juros altos colaboraram para a alta dos índices. Mais de 38 milhões de brasileiros têm a intenção de abrir o próprio negócio. É o que revelou uma pesquisa feita pelo Instituto Data Popular. Mas todo empreendedor de primeira viagem deve tomar cuidados. Aos poucos, o que é só uma fruta vai tomando outra forma, ganhando mais ingredientes. O resultado são doces diferenciados. Tem até em formato de coxinha. Eu sempre quis trazer isso de volta na infância, entendeu? Os doces que a gente comia na infância, todos feitos caseiro, e vai surgindo ideias na minha cabeça, como os rocamboles, né? Coxinhas de leite ninho com morango, coxinha de brigadeiro. Faz sucesso, vem gente bem longe, da cidade inteira para comer esse doce, viu? A Thalita e a mãe Eunice vendiam doces de casa em casa. Os pedidos começaram a aumentar. Então elas decidiram abrir um pequeno comércio. Isso foi há pouco mais de um ano. Hoje elas já têm até funcionária e para quem está em contato direto com os clientes garante, o negócio tem dado certo. Cada dia mais, final de semana, você tem que ver isso aqui. É uma loucura, digamos assim. Sucesso mesmo. Sucesso mesmo. É tudo muito gostoso, né? São várias opções, mas tudo realmente muito gostoso, muito saboroso. Hoje o faturamento é outro, já sabem como agir no mercado e conhecem os clientes. E é justamente esse o caminho recomendado por esse especialista do Sebrae. O microempreendedor precisa estar ciente de como funciona a atividade a ser desenvolvida. Ela precisa ter o conhecimento a respeito da atividade que ela pretende exercer, né? E buscar em relação a essa atividade o conhecimento do mercado, para que ela faça um estudo, para que ela verifique essas condições com relação à concorrência, a fornecedores, a possíveis clientes, né? E posteriormente ela fazer um bom planejamento para que ela possa se situar em relação ao valor do investimento que ela vai fazer. Para a Thalita não tem essa de crise, muito pelo contrário, ela só tem motivos para comemorar. Hoje mesmo eu acabei de ir no contador e de microempreendedor a gente passou para a empresa nacional, Simples, né? Simples Nacional, e a gente está abrindo uma filial já em Uberlândia. O que não sai de pauta é a crise econômica que o país está vivendo. Muito bom ver negócios como esse da Thalita dando certo, porque o mais comum hoje em dia são notícias sobre o alto desemprego, empresas fechando as portas e cortes de gastos. Então o Band Cidade recebe hoje o economista Benito Salomão para falar sobre o assunto. Boa noite, Benito. A pergunta que não quer calar e que todo mundo deve estar fazendo: existe fórmula para enfrentar a crise? Olha, Natália, é muito importante a gente, no momento de crise, se perguntar crise para quem e para quais setores. Nós pensamos que esse pequeno varejo, ele vai sofrer os impactos da crise apenas tangencialmente, de forma que uma melhor gestão dos seus estoques, uma melhor gestão comercial, evitar o endividamento pode, sem dúvida nenhuma, ser um amortecimento aos efeitos dessa crise. E com certeza essa crise está assolando muitas famílias, né? Está afetando muita gente. Então existe alguma dica para quem precisa cortar gastos, como cortar esses gastos e o que fazer, né, nesse momento, principalmente as famílias brasileiras? É muito importante para a família brasileira no momento de crise se atentar à seleção das suas despesas entre duas famílias.
a família das despesas essenciais e a família das despesas supérfluas. E a partir desse critério, o que for possível cortar de despesa supérflua nessa conjuntura pode ser uma solução para tirar a família da asfixia financeira. E é muito importante dizer também que nesse cenário de elevação da taxa de juros que a economia brasileira vem sendo imersa, o endividamento para manter níveis de consumo de antes pode não ser uma alternativa viável. Então é muito importante a família também se ater a essas questões. Entendi. Benito, a gente já volta a falar mais sobre o assunto, porque agora nós vamos ver outro exemplo mais de uma iniciativa para superar a crise. A Associação Comercial e Industrial de Uberaba criou um programa de apoio aos empresários. Não está nada fácil manter qualquer tipo de comércio em tempos de crise. Segundo a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, nos primeiros 5 meses deste ano, foram mais de 9 mil empresas que fecharam as portas no estado, um aumento de 13,9% em comparação com 2014. E para tentar amenizar estes números negativos, a Associação Comercial e Industrial de Uberaba criou um programa para ajudar as empresas a saírem do sufoco. Ele vai trabalhar primeiro uma conceituação com os empresários para nivelar eles tecnicamente das ferramentas que são necessárias, dos conhecimentos técnicos e tudo mais. Mas a segunda etapa, depois que eles fizerem esse nivelamento, é uma consultoria na própria empresa da participante. Só em Uberaba, de janeiro a julho, foram extintas 259 empresas. No mesmo período do ano passado, 194 fecharam. No programa da CIU, os custos da consultoria serão divididos entre a associação e os comerciários. Nós vamos pagar parte dos custos desta consultoria, a associação vai pagar. Outra parte dos custos será paga pelo empresário que entrar no grupo. Mas um valor, eventualmente, é um valor muito mais baixo do que se ele fosse contratar uma consultoria diretamente. Eu acho que esse é um apoio que a associação dá para os empresários, para aqueles empresários que tiverem interesse. Então, fica o convite aí para que eles venham participar conosco desse empreendimento. E nós voltamos a falar com o economista Benito Salomão. Benito, a gente viu na reportagem algumas iniciativas, que instituições estão tendo para ajudar os empresários. Você acha que iniciativas como essa ajudam a conter os problemas financeiros? Com certeza, Natália. É muito importante, no entanto, a gente lembrar que o que o nosso empresário ele precisa são de medidas pró-concorrência e pró-competitividade, medidas pró-mercado em geral, de forma a incentivar a inovação, a potencializar o desenvolvimento tecnológico e uma palavra que é essencial, que se chama educação empresarial, educação financeira, educação na gestão do negócio, de estoques, de compra, de caixa, que é muito importante para poder estar atravessando a crise. E hoje em dia é muito comum a gente ver notícias de desemprego em massa, muita gente demitindo, empresas fechando as portas. Isso é um problema muito grande econômico. Você acha que tem alguma dica para os empresários para que essa situação não piore mais ainda? O que a economia brasileira está passando é uma fase de ajuste. E isso vai refletir nas empresas naturalmente. Aqueles investimentos que foram feitos no período de bolha, com toda certeza eles têm que ser desfeitos. Então algumas empresas elas vão acabar fechando, isso é inevitável. Num cenário de aumento de carga tributária, num cenário de aumento de taxa de juros, num cenário de estagnação da produtividade, é muito difícil o ambiente empresarial prosperar nesse sentido, mas alternativas, de forma que uma melhor gestão dos custos, principalmente, da porta para dentro da fábrica, pode exatamente gerar o efeito inverso. Muito obrigada pela participação, Benito. E daqui a pouco você vai ver Polícia Militar Ambiental apreende animais e munições em Uberaba. Depois do intervalo, até já. Agronegócio. Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. Vamos conferir as cotações de commodities agrícolas desta quinta-feira. Em Catalão, a 109 quilômetros de Uberlândia, no estado de Goiás, a cabeça do boi magro foi cotada a R$ 1.750.
A saca de 25 quilos de amendoim com casca em Ribeirão Preto fechou o dia valendo R$ 33,21. E na capital mineira, pelo quilo da uva Itália, o produtor está recebendo R$ 6,60. A Expo Genética deste ano em Uberaba conta com animais de alta qualidade da raça Zebu. Além disso, os participantes podem assistir palestras e estudos no Parque Fernando Costa. No Tatersal Rubico de Carvalho era realizado o 9º Congresso Brasileiro de Raças Zebuínas, que reuniu centenas de pessoas, em grande parte pecuaristas. O Carlos foi um dos palestrantes e falou sobre as demandas do mercado e avaliação genética. Ninguém melhor que ele, que é presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, para discutir o assunto. Nós abrimos o 9º Congresso Brasileiro de Raças Zebuínas e primeiro valorizamos muito o trabalho que foi desenvolvido pela BCZ no sentido de congregar os programas de avaliação genética das raças zebuínas num único evento. Porque isso permite ao produtor ter a consciência das características de cada programa e o que melhor lhe atende. Segundo ele, é preciso ficar atento à reprodução artificial e não só à inseminação que é feita atualmente. O que permitirá ao investidor, ao produtor, ao pesquisador ter uma visão muito clara e muito pontual de onde está sendo utilizada cada tecnologia, com cada raça e com qual intensidade. Pela sexta vez, a Agropecuária Maripá participa da Expo Genética. No estande estão exemplares com os animais mais bem avaliados no quesito melhoramento genético, como os Nelore Cubinho e Douro. A gente trouxe para cá o Cubinho de Maripá e o Douro de Maripá. Eles já têm produção aqui, inclusive agora aqui no nosso estande, nós estamos mostrando a produção deles. São touros na casa de 3 anos e meio para 4 anos e que já estão com um caminho bastante longo, porque nós produzimos eles muito novos, né? E de acordo com Marcelo, essa paixão pelo gado começou com os cavalos. O cavalo nos ensinou muito a questão de aprumos, de conformação, nos deu uma luz muito importante para a gente ir para o gado. E no gado agora a gente está aí, nesse momento, olhando muito para as expos genéticas, né? E trazendo bastante número para a turma que gosta de número, né? Gosta de produção. A Polícia Militar Ambiental realizou a Operação Triângulo de Prata. 2 pessoas foram presas e diversos animais apreendidos. Os militares encontraram também cerca de 200 munições. Durante a operação foram apreendidos canários da terra e um exemplar de trinca-ferro, um papagaio e um tigre d'água. As prisões aconteceram no decorrer do dia e foram feitas pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social e a Polícia Militar Ambiental. Essa operação, denominada Triângulo de Prata, foi uma operação com o intuito de coibir ilícitos que a gente identificou no sistema de gestão de criação de passeriformes. O que é isso? É a criação amadorista de fauna de passarinhos nativos. 2 pessoas de 59 e 51 anos foram conduzidas. Além dos pássaros, os policiais recolheram casco de tartaruga, patas de anta, crânio de veado, alçapões e munições. 190 delas são de calibre 12, 7 calibre 38 e 1 calibre 32. Tem gente de tudo quanto é tipo. Tem gente que alega que não tem conhecimento, tem gente que captura na natureza de forma ilegal mesmo, com o intuito de criar esses animais de casa e desconhece a legislação. Um homem foi morto a tiros agora à tarde na zona norte de Uberlândia. O crime aconteceu no famoso trecho interditado da BR-365, entre os bairros Brasil e Marta Helena. A vítima era usuária de drogas. A polícia ainda não identificou os autores. Segundo testemunhas, 2 pessoas estariam envolvidas no tiroteio e fugiram do local. Este domingo, no Centro de Convenções em Uberlândia, acontece um desfile beneficente. O ensaio do desfile aconteceu aqui no Teatro Rondon Pacheco. Eu vou conversar agora com o João Galvão, que é da agência aí, que está cedendo aos modelos para participar desse desfile beneficente no domingo, né, João? Como é que procede essa seleção? Bom, nós somos da agência Galvão Moda, a gente sempre apoiou a Maísa com parceria exclusiva para esse evento beneficente que vai acontecer domingo agora às 18 horas. Então a gente faz toda a parte de capacitação de modelos para participar de uma seletiva. Eles vieram até o teatro, se apresentaram com nome, idade, altura. E a Maísa, juntamente com a sua equipe, vai escolher as modelos que vão desfilar nesse evento beneficente. O evento realmente é um grande sucesso. Nós estamos na 8ª edição do nosso evento e
É um sucesso não só pelo desfile, mas por ser uma feira de noivos. Então as noivas elas vão para o evento, elas podem ali fazer todo o seu casamento, do cerimonial ao vestido de noiva, decoração, cabeleireiro. Mas este ano a gente traz muitas novidades. A gente vai estar desfilando novamente a coleção plus size, para aquelas noivinhas que estão um pouquinho acima do peso. Horário e local. Olha, o evento acontecerá no Center Convention a partir das 18 horas, neste domingo. E você tem que levar apenas 2 quilinhos de alimentos para a gente ajudar as nossas instituições de caridade da nossa cidade, da nossa região. Tá certo, obrigado, Maísa Pires está aí. Quer conhecer as novidades da moda aí? Vá até lá. Boa noite.